Os 200 anos do plano que transformou a América Latina em quintal dos Estados Unidos. Em um momento de ameaça à independência das nações das Américas, os Estados Unidos lançaram uma doutrina que serviu de base às suas políticas intervencionistas do continente. A doutrina Monroe foi um pilar da política externa dos Estados Unidos durante décadas. Fotos e imagens. América para os americanos é a frase que resume uma das políticas externas mais antigas e emblemáticas dos Estados Unidos, que tem 200 anos, a doutrina Monroe. Ela foi apresentada em 2 de dezembro de 1823 pelo presidente James Monroe, 1817 a 1825, em discurso perante o Congresso dos Estados Unidos. Na sua mensagem, Monroe emitiu alerta às potências europeias para que permanecessem fora do continente americano. Aqueles eram os anos posteriores às independências que as nações americanas ganharam frente às monarquias da Espanha, França ou Portugal. Os continentes americanos, pela sua condição de liberdade e independência que assumiram e mantêm, não deverão doravante ser considerados sujeitos de futura colonização por qualquer potência europeia, disse Monroe no Congresso do seu país. Ele afirmou que qualquer intervenção seria considerada um ato aos próprios Estados Unidos e garantiu que o seu país não se envolveria em nenhuma disputa na Europa, mas para além de ser visto como um gesto de solidariedade com outros países da região, a doutrina que o presidente expôs conduziu uma política expansionista e a proteção dos interesses econômicos dos Estados Unidos do hemisfério ocidental e, em menor medida, dos seus parceiros britânicos. O significado da doutrina Monroe tem variado constantemente desde que o presidente Monroe a enunciou em seu discurso ao Congresso de 1823. As discrepâncias variam dependendo de como indivíduos específicos interpretam a doutrina dos últimos 200 anos, explica o escritor e especialista em história dos Estados Unidos, Alex Brainer, em entrevista à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. E em nome da doutrina Monroe, nos últimos 2 séculos houve numerosas intervenções políticas, militares e econômicas dos Estados Unidos na América Latina, uma região que por causa disso passou a ser chamada de Quintal de Washington. Por que a doutrina surgiu? O discurso do presidente Monroe foi proferido poucos anos após a formação da chamada Santa Aliança da Europa. Na Europa, 1815, entre os impérios da Rússia, Áustria e Prússia, que tinha como objetivo a defesa das monarquias absolutistas e a luta contra movimentos revolucionários. Nesse contexto, a Grã-Bretanha, que havia assumido boa parte do comércio que as nações independentes cortavam com o resto da Europa, se aliou aos Estados Unidos para impedir o retorno de outras potências europeias ao continente americano. James Monroe foi o 5º presidente dos Estados Unidos. Fotos e imagens. Monroe e seu secretário de Estado John Quincy Adams formularam uma política que estabelecia que os Estados Unidos assumissem a defesa da soberania americana com apoio do poder naval britânico que faltava ao seu país. Consideraríamos perigosa para a nossa paz e segurança qualquer tentativa da sua parte, por parte das potências europeias, de estender o seu sistema a qualquer parte do hemisfério, disse Monroe aos congressistas. Ele alertou que qualquer ação contra os países independentes da América com o propósito de oprimi-los ou de outra forma controlar o seu destino por qualquer potência europeia seria visto como manifestação de uma disposição hostil com os Estados Unidos. Para o professor Alex Braine, esta declaração, da sua forma mais pura, é uma proclamação
afirmando que os Estados Unidos considerarão qualquer nova colonização dos subcontinentes africanos como uma ameaça aos seus interesses nacionais. Mas colocar em prática essa doutrina não foi fácil, pois naquela época os Estados Unidos não eram a potência que conhecemos hoje. Os Estados Unidos eram um país independente havia anos 1776, mas ainda era um país fraco, limitado à costa leste do seu território, explica o historiador Veremundo Carrillo, especialista em relações pan-americano do Colégio do México. O verdadeiro efeito da doutrina Monroe, aponta o especialista, seria vista décadas mais tarde da forma como foi interpretada e implementada, especialmente no final do século XX e durante a maior parte do século XX. A frota naval do Reino Unido era fundamentalmente para a defesa dos interesses dos Estados Unidos no século X e X. Fotos de imagens. Os primórdios da doutrina. Entre os países latino-americanos, as palavras de Monroe foram bem recebidas. As nações independentes buscaram reconhecimento internacional e os Estados Unidos foram um dos primeiros países a concedê-los. Por sua vez, o Reino Unido se tornou um banco que financiou as novas nações americanas, o que favoreceu o acesso de Londres ao rico comércio do continente. O herói da independência sul-americana Simão Bolívar declarou em 1824: a Inglaterra e os Estados Unidos nos protegem. Da mesma forma, o vice-presidente colombiano Francisco de Paula Santander garantiu que teriam aliados no caso de sua independência e liberdade ser ameaçados pelas potências aliadas. Chile e Argentina também expressaram gratidão. No México, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lucas Alama, queria que os Estados Unidos fornecessem recursos de todos os tipos para apoiar a independência e liberdade. Mas a implementação inicial da doutrina Monroe não foi o que os governos latino-americanos esperavam. A tomada das Ilhas Malvinas Falklands pelo Reino Unido ocorreu em 1833 sem a intervenção dos Estados Unidos. Os britânicos reforçaram então seu controle sobre Belize, Jamaica e outros territórios caribenhos também sem intervenção americana. No século X e X, os Estados Unidos se concentraram na expansão do seu território. Fotos de imagens. Houve várias ocasiões em que a doutrina Monroe foi questionada, mas cabia aos políticos americanos determinar se o questionamento era realmente válido, observa Braine. Afinal, a doutrina Monroe não comprometeu os Estados Unidos com nenhuma ação. Doutrina expansionista. Foi o presidente James K. Polk, 1945 a 1849, que fez a primeira reinterpretação da doutrina com a política de expansão dos Estados Unidos, diz Carrillo. Washington realizou a invasão do México, pela qual este país foi forçado a ceder 55% do seu território em 1848. Também ocupou em vários momentos a República Dominicana e o Panamá. No caso da intervenção francesa do México, 1862 e 1867, através da qual Napoleão III estabeleceu o Império Efêmero com o apoio dos observadores mexicanos, foi mais uma prova de que o espírito original da doutrina Monroe não foi aplicada uniformemente. O México se viu obrigado a ceder 55% do seu território para acabar com a ocupação dos Estados Unidos. Fotos de imagens. Os Estados Unidos não mostraram mais oposição. O fato de esse período coincidir com a Guerra Civil Americana, 1862 e 1865, limitou enormemente o apoio de Washington ao governo liberal de Benito Juárez. Os Estados Unidos não tiveram poder para fazer cumprir a doutrina durante a maior parte do século X e X, afirma Braine. O presidente Rutherford B. Hayes, 1877 a 1881,
também fez sua própria interpretação da doutrina Monroe, ao declarar a América Central e o Caribe uma região de influência exclusiva dos Estados Unidos. Nessa altura, o controle da Nicarágua e do Panamá já era fundamental como passos estratégicos para o comércio entre o Pacífico e o Atlântico. Em outro momento, a chave da sua política expansionista em 1898, os Estados Unidos intervieram da independência de Cuba e Porto Rico, colocando as Ilhas das Caraíbas sob sua tutela, a Polícia da América. Os Estados Unidos também mediaram no final do século XX o conflito entre Venezuela e o Reino Unido pela colônia britânica da Guiana, atual Guiana. E em 1903, Washington mediou novamente para acabar com o bloqueio naval que os britânicos impuseram à Venezuela para o pagamento de dívidas. Foi então que o presidente Theodore Roosevelt, 1901 e 1909, estabeleceu um novo termo, a doutrina Monroe. Os Estados Unidos poderiam intervir nos assuntos internos de uma nação latino-americana se esta cometesse crimes flagrantes. O poder militar dos Estados Unidos do século XX foi decisivo em diversas intervenções da América Latina. Fotos de imagens das décadas seguintes, com um poderio militar e econômico que os tornou uma potência mundial, os Estados Unidos se estabeleceram como a polícia americana com o pretexto de proteger o continente e descarrilá-lo. E Washington realizaria 30 intervenções em países latino-americanos. Nas duas guerras mundiais, os Estados Unidos exerceram o maior controle do continente para evitar a influência das potências inimigas, e durante a Guerra Fria, diferentes presidentes dos Estados Unidos invocaram o perigo comunista para justificar as suas numerosas intervenções da América Latina. Se fala de muitas doutrinas, a Truman, a Kennedy, a Johnson, mas numa leitura mais panorâmica são todas reinterpretações da doutrina Monroe, considera Carrillo. Ainda é válida. Em 2018, Donald Trump disse que os Estados Unidos deveriam seguir a doutrina Monroe para proteger a América de influências externas. Fotos de imagens. A doutrina Monroe ainda é válida hoje. Acredito que a doutrina Monroe não pode ser aplicada hoje da mesma forma que no passado. A mensagem original de Monroe era fortemente contra o colonialismo, que não é relevante hoje, acredita Braines. Pessoalmente acredito que a doutrina Monroe não faz mais sentido, é um significante vazio ao qual muitos significados diferentes foram atribuídos ao longo do tempo. No entanto, Carrillo considera que a ideia que deu origem à doutrina Monroe continua válida. Os Estados Unidos continuam tendo um papel preponderante no que diz respeito aos seus vizinhos. Um dos paradoxos que os Estados Unidos têm é ser uma república imperial, com valores do republicanismo democrático que muitas vezes tem agido com base do imperialismo mais clássico com interesses puramente comerciais, conclui.